Fala galera, nessa aula desenvolveremos aí a temática sobre hebreus, fenícios e persas, analisando aí exatamente as características de cada uma dessas civilizações que muito contribuíram para a formação das sociedades. Os hebreus são importantes no surgimento da primeira religião monoteísta do mundo, né? Os fenícios desenvolveram o alfabeto, um alfabeto com 22 letras e são muito importantes para a linguagem atual, e os persas com o processo ali administrativo. Então vamos lá para as características de cada um. Então, os hebreus. A palavra hebreu quer dizer povo do outro lado do rio. Os hebreus eles acabaram ali se estabelecendo na Palestina a partir do ano 2000 a.C. Eles são e foram um povo semita, né? Ou seja, são vistos ali como descendentes de Sem, filho de Noé. Eram seminômades, ou seja, ficavam ali circulando por diversas localidades e sempre retornando ao local de origem. Eles são originários de Ur, de uma cidade mesopotâmica, e ali em torno de 2000 anos antes de Cristo acabaram indo para a Palestina. Os hebreus eles tinham e passaram a ter uma crença em um único Deus, quando esse Deus, Jeová, acaba guiando os hebreus até a região da Palestina a partir de Abraão, e tem ali como uma das principais fontes de estudo dos hebreus exatamente a Torá, que são exatamente ali os 5 primeiros livros, por exemplo, da Bíblia. Okay? Então vamos adiante. E são exatamente ali aquilo que representa o livro sagrado dos judeus. Então, politicamente, a gente pode dividir aí a política hebraica em 3 fases. Essa primeira fase é a denominada patriarcal. Segundo a Bíblia, os hebreus saíram de Ur, guiados por Abraão, e se estabeleceram exatamente na terra prometida, Canaã. Viveram nessa região por pelo menos ali 250 anos. A região sofreu secas violentas, novamente foram obrigados a migrar, e nesse processo de migração acabaram indo para o Egito, que seria uma nova terra de promissão. Os hebreus acabaram ali vivendo no Egito por um período onde os Hicsos estavam no governo. Os Hicsos são um povo aparentado ali dos hebreus, também são semitas e tinham um grande poder no Egito ali a escolha dos faraós, então os hebreus acabaram sendo tratados muito bem. Porém, quando os Hicsos acabaram sendo derrotados, os hebreus acabaram sendo escravos no Egito, e ali por volta do século 14 a.C., o Moisés acaba liderando o retorno dos hebreus à Terra Prometida. O Moisés que, segundo conta uma lenda, ele teria sido jogado ao mar pela sua mãe, já que o faraó tinha obrigado a matar todos os recém-nascidos hebraicos, e aí o Moisés foi jogado no rio, e a filha do próprio faraó pegou e criou. E aí o Moisés depois descobriu a sua origem, viu como os hebreus eram escravizados e acabou liderando-os à volta à Terra Prometida. E nessa volta à Terra Prometida, acredita-se que o faraó era o Ramsés II, né? Os hebreus passaram ali a vagar por 40 anos pelo deserto, e o Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos, que era exatamente a ideia ali da aliança era uma nova aliança entre Deus, Jeová e os hebreus, né? E a base ali do monoteísmo que os judeus também iriam novamente seguir ou continuariam seguindo. A outra fase política da história dos hebreus é exatamente o período denominado dos juízes, que durou ali de 1390 a 1030 a.C. Como os hebreus eles não tinham governantes, somente ali os patriarcas, os juízes passaram a ser os responsáveis por julgar os conflitos, né? E em caso de guerra também eles eram os responsáveis ali por organizar os exércitos. Então eles, na verdade, eles não eram governantes, eles eram líderes, né? E as tribos estavam ali divididas entre as 12 tribos de Israel.
Os líderes em tempos de guerra eram os juízes, os principais foram Otoniel, Baraque, Gedeão, Jefté, Sansão, Eli, Samuel. A imagem que temos aqui em cima é exatamente a imagem do Sansão, né, que esses juízes ali lideravam as lutas contra os filisteus e cananeus. Houve também uma juíza mulher, Débora, e o último dos juízes foi Samuel, que acabou ungindo e tornando Saul o líder supremo, o rei dos hebreus. Então, temos um mapa aí exatamente com a região da Palestina no retorno dos hebreus. Acredita-se que a trajetória dos hebreus tenha sido exatamente essa, que eles teriam atravessado essa parte, certo? E teriam vagado pelo deserto do Sinai até chegar novamente a Jerusalém. Os hebreus acabaram formando a monarquia ali a partir do ano 1000. O Saul foi o primeiro rei em 1010, depois de várias conquistas militares, derrotou diversos povos ali que habitavam, disputou ali com os cananeus e com os filisteus diversas guerras e acabou vencendo, conquistou militarmente. Só que o Saul começou a ir contra as ideias de Samuel, que havia ungido como rei, e essas ideias de Samuel eram tidas como as ideias de Jeová. Então Saul começou a ir contra essas ideias, começou a perder o apoio popular, também devido a algumas derrotas. O Saul acabou sendo morto em batalha, ele tentou suicídio e conta ali que uma pessoa acabou terminando o serviço, né? E o Davi, que era genro dele, acabou ali assumindo o trono, depois também da vitória do Davi em relação a Golias, nessa metáfora de que os pequenos hebreus venceram os grandiosos filisteus. O Davi ele consegue unificar as tribos de Jerusalém e torna as tribos de Israel e torna Jerusalém a capital política e religiosa. Após a morte de Davi, Salomão acaba herdando o trono e o Salomão manda construir o Templo de Jerusalém, que era exatamente ali para estabelecer de uma vez por todas a aliança entre Jeová e os hebreus, né? Após a morte ali do Salomão, abre-se uma crise sucessória. Essa crise sucessória leva ao cisma em 926 e a partir daí temos dois reinos: o reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém, nas tribos do sul, governados ali por Roboão, filho do Salomão, e o reino de Israel, com capital em Samaria, com as tribos do norte, chefiadas ali por Jeroboão, que era um antigo, vamos dizer assim, inimigo político do Salomão. Após esse processo aí de cisma, nós vamos ter exatamente os hebreus sendo exatamente dominados pelos mais diversos povos. Em 721, o reino de Israel é conquistado pelos assírios, um povo da Mesopotâmia. Em 587, o reino de Judá é submetido ao cativeiro da Babilônia. Os babilônios acabaram ali por vencer os assírios e no seu processo de expansão também conquistaram ali a região da Palestina. Esse domínio dos babilônios ele se encerra quando os persas, liderados por Ciro o Grande, acabam dominando a Palestina entre os séculos 6 a.C. e 4 a.C. Depois vem o domínio macedônico com Alexandre o Grande, né? Inicialmente, depois os seus generais, entre os séculos 4 e 1 a.C., e o domínio romano no século 1 a.C., certo? Então, a partir daí, o que temos? Os romanos eles são muito mais rigorosos em relação à questão da religião judaico-hebraica, no sentido de que os romanos exigiam que o imperador fosse cultuado como Deus, e os hebreus acabavam não fazendo esse culto. Isso levou a muitos atritos, inclusive com uma grande revolta no ano 70 depois de Cristo, que fez com que os romanos destruíssem o templo pela primeira vez. Os judeus retornaram, os hebreus retornaram, construíram o templo novamente
Essa primeira, em 70, foi no governo do Vespasiano, e a segunda já no governo do imperador Adriano, que destruiu novamente o templo e expulsou os judeus hebreus definitivamente da região da Palestina, causando ali o processo de dispersão cultural. E os hebreus acabaram ali preservando a sua tradição, preservando a sua cultura através da sua religião. Os hebreus só voltam para a região da Palestina ali no período do século XIX, com o movimento sionista, e o Estado de Israel é criado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Agora nós vamos falar sobre um outro povo, os fenícios. Agora falaremos sobre os fenícios. Os fenícios foram e organizaram uma denominada civilização marítima. O local onde os fenícios habitavam, a região do Líbano e da Síria, era uma região infértil. Era rica ali em madeiras, onde eles construíram seus navios, e também num molusco nas praias que produzia ali uma tinta avermelhada. Daí eles serem chamados pelos gregos de púnicos, e daí, devido à questão da cor púrpura, e ficarem conhecidos como fenícios. Os fenícios eles organizaram diversas colônias ao longo do mar Mediterrâneo, a principal delas foi exatamente Cartago, e essas colônias elas funcionavam ali como entrepostos comerciais. Os fenícios não organizaram o império, mas sim cidades-estados independentes. Vamos lá para mais características. Então, os fenícios eles acabaram se estabelecendo na costa do atual Líbano ali por volta do terceiro milênio antes de Cristo, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E a partir daí se estabeleceram-se e se organizaram ali enquanto cidades-estados, né? Essas cidades-estados elas eram independentes entre si, haviam ali repúblicas ou monarquias plutocráticas. A ideia de plutocracia é exatamente que Plutão era o deus grego para o comércio, e a ideia de Kratos, poder, então era o poder dos comerciantes. E essa plutocracia, ou monarquia, ou república, ela acabava ali sendo governada por cidadãos ricos, né? Que eram exatamente os grandes comerciantes. A elite da sociedade fenícia era composta de grandes comerciantes, de grandes armadores que eram donos de navios, que faziam ali o comércio marítimo, comercializando produtos do Oriente, levando esses produtos para a região da Europa, e também haviam os sacerdotes, já que cada cidade-estado fenícia possuía ali o seu deus protetor. As cidades-estados principais dos fenícios eram Tiro, Sidom, Biblos, Arado e Ugarit, né? As principais cidades que os fenícios acabavam tendo e foram as mais importantes dessa civilização. Eles também se destacam como esse império marítimo comercial, sendo ali importante no comércio entre a Europa e a Ásia, né? Fazendo ali do seu comércio a partir dos próprios corantes para tecidos, vidro, também especiarias vindas do Oriente. Então são muito importantes aí os fenícios nesse comércio no mundo antigo. Joias, como eu disse há pouco, eles criaram colônias, e a principal delas, Cartago, que fica exatamente no norte da África, era a mais importante. Inclusive, Cartago, posteriormente, vai entrar numa guerra com os romanos, isso nós vamos ver num outro momento. Então, em termos culturais, a cultura fenícia, ela se estabelecia da seguinte forma: não haviam ali impérios, mas sim cidades-estados independentes. Cada cidade ela tinha sua administração, sua atividade econômica, que era o comércio marítimo, mas se destacava ali no monopólio de alguma dessas áreas e disputavam entre si a primazia. O que acontecia era que essas cidades elas se uniam a partir da língua, que falavam a mesma língua, e cultuavam os mesmos deuses. Os deuses fenícios eram chamados de Baal, né? Que eram exatamente os grandes senhores dessas cidades. Os principais são Astarte, Melkart, An, né? Cada cidade ali tinha o seu deus. Por exemplo, Sidom tinha Esmur, que era o deus da saúde. Biblos tinha Adonis, que era exatamente o deus da vegetação. Tiro tinha exatamente Melkart e Tanit, e Astarte ou Istarte era a deusa do amor, que muitas vezes era cultuada nas mais variadas regiões da Fenícia.
Os fenícios deram importantes contribuições, como por exemplo desenvolveram um alfabeto fonético, né, motivados ali pela necessidade de poder descrever todas as suas ações econômicas, todas as suas questões em relação ali aos negócios, né? Facilitar as trocas e as comunicações comerciais, criaram um alfabeto ali com 22 letras, porém só utilizavam consoantes, são os gregos posteriormente que vão aperfeiçoar esse alfabeto e inserir as vogais. Eles tinham religião politeísta animista, eles atribuíam ali poderes sagrados à natureza e identificavam a natureza aos seus deuses. Havia deuses específicos a cada uma das cidades, né? E deuses comuns, como por exemplo Astarte, né? E esses deuses aí eu já falei para vocês, em Sidon Esmu, Biblos Adonis, Astarte, a deusa do amor, que era uma deusa geral, e Tiro, Melkart e Tanit como principais. Os fenícios também desenvolveram a matemática ali para exatamente as questões contábeis, né? E a astronomia, que era justamente para facilitar ali o processo das suas navegações. Agora nós vamos falar sobre os persas. Agora vamos falar dos persas. Os persas, originariamente, eles se estabeleciam aqui nessa região do Irã, né, próximo ao Golfo Pérsico, aqui na região da Pérsia, na cidade de Pasargada. E nesse processo, os persas, inicialmente, eles acabavam sendo dominados aqui pelos medos. Foram dominados pelos medos até ali meados do século VI, quando Ciro Grande acaba organizando um exército persa, organiza o exército persa e domina toda essa região em verde. Após a morte do Ciro, nós vamos ter outros imperadores surgindo, como o Cambises e o Dario, e eles farão o processo de ocupação dessas outras áreas, da Babilônia, do Egito, da Lídia, certo? E agora nós vamos ver as características aí desses governos. Então, nessas conquistas e administração persa, nós temos como primeiro destaque aqui o Ciro, que acaba se tornando o grande líder da Pérsia a partir de 550. Com isso, ele unifica os territórios da Pérsia. Após a morte dele, nós temos Cambises, né? E temos também o Dario, que prosseguem ali com as conquistas e acabam ali conquistando o Rio Nilo, no Egito, até a região da Índia, como nós vimos no mapa anterior. O Dario é, sem dúvida, um dos maiores governantes que a Pérsia teve. Ele acaba criando as satrápias. Essas satrápias elas foram exatamente divisões administrativas que o Dario criou, e essas divisões administrativas elas eram entregues aos líderes locais, aos líderes dos povos conquistados, já que os persas eles tinham uma grande benevolência com os povos conquistados, desde que eles pagassem impostos. Se eles não pagassem impostos, aí sim eles teriam problemas com os persas. Então, essas satrapias elas ficavam a cargo dos sátrapas. Esses sátrapas eram os administradores. Como o Dario não confiava muito nos sátrapas, ele criou um cargo ali dos denominados olhos e ouvidos do rei. Esses olhos e ouvidos do rei, eles eram responsáveis exatamente o quê? Ou por fazer o quê? Por controlar os sátrapas e por espionar os sátrapas, para ver se esses sátrapas eles estavam fazendo exatamente tudo aquilo que o imperador queria. Na administração do Dario, o Dario também criou o sistema de correios. Esse sistema de correios ele era facilitado exatamente pelo serviço de estradas reais, a estrada real imperial, né, estrada real, que facilitava ali o processo de comunicação. Então, esse sistema de correios ele era utilizado a cavalos, então essas estradas elas também foram importantes até mesmo pelo processo comercial. E nesse processo comercial, o Dario criou uma moeda, os chamados dáricos, né, que era uma moeda de ouro que vinha cunhada à figura do Dario. Essa moeda ajudava no processo das trocas de mercadorias, então o Dário também utilizou todo esse processo aí para administrar. Em termos de cultura, nós temos exatamente o seguinte: os persas, como eu já disse, eles respeitavam a cultura dos povos presentes no império, desde que esses povos pagassem os impostos. Os povos que não pagavam os impostos acabavam sendo escravizados. Os persas acabaram tendo ali uma religião
que foi o zoroastrismo. Essa religião ela foi criada por Zaratustra em 628 e 551. Essa religião acreditava na presença de dois deuses, o Ahura Mazda, que era o deus bom, e o Ahriman, que era o deus mau. O Ahura Mazda, ou Hormuz, era o deus que representava a luz, a bondade, né? O seu dia era exatamente o dia 25 de dezembro. O Ahriman era exatamente o deus que representava ali o ódio, representava a fome, representava as calamidades. Ele era representado por uma serpente. Eles acreditavam ali que haveria uma luta entre Ahura Mazda e Ahriman. Ahura Mazda sairia vencedor, derrotando Ahriman, e, consequentemente, o mundo viveria em paz. A partir disso, o que ocorreria? As pessoas que seguissem Ahura Mazda, que fossem pessoas boas, teriam em seu julgamento dos mortos, e nesse julgamento dos mortos eles viveriam num mundo pós-vida bondoso, generoso, né? Aqueles que não acreditavam acabariam sendo colocados onde Arimã estava, que era exatamente um local cheio de dor, cheio de ódio, né? E, consequentemente, com isso, os persas eles tinham ali uma crença em vida após a morte. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hebreus, fenícios e persas, aprendendo aí um pouquinho sobre cada uma dessas culturas e civilizações.